Eu nunca imaginei que uma simples festa de casamento pudesse virar minha vida de cabeça para baixo. Eu, Henrique Costa, um homem que sempre teve tudo sob controle, estava agora, de forma inesperada, em um evento que eu nunca quis estar. Eu me encontrava ali, em uma noite quente de outono no Rio de Janeiro, em meio a uma festa chique e elegante, cheia de risadas e conversas alegres, mas no meio daquele mar de sorrisos, algo me incomodava profundamente, algo que eu não podia evitar. Eu não deveria estar ali. Mas quando o convite chegou, não pude recusar. Só uma festa. Pensei, vai ser rápido e depois tudo volta ao normal. Mas o normal para mim, hoje, não existia mais. Eu estava esperando pelo momento certo para sair, quando ouvi uma voz familiar. Não era a voz de qualquer pessoa. Era a dela, Amanda. Ela estava ali, no meio da multidão, com aquele olhar desconcertante, que eu reconheceria em qualquer lugar. Amanda, o amor da minha vida. Ou pelo menos a pessoa que eu pensava que seria o amor da minha vida. Eu nunca imaginaria que ela ainda teria esse poder sobre mim. Depois de tudo o que aconteceu, não sabia se deveria ficar e encarar o que parecia um reencontro sem sentido, ou sair e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas, então algo aconteceu. Eu vi ela, Amanda, com um menino, um garoto pequeno, de cabelos castanhos e olhos brilhantes. Ele estava rindo, tão feliz. Não havia nada demais. Ali pelo menos eu tentei convencer a mim mesmo que não havia nada demais. Ela olhou para ele e sorriu, mas o sorriso dela logo desapareceu quando ela me viu. Eu vi a expressão dela mudar instantaneamente, como se o tempo tivesse parado. O sorriso foi substituído por uma tensão quase palpável. Mas o que me fez parar de respirar foi o garoto. Ele estava olhando para mim agora, e de repente, correu na minha direção. Você é meu pai? Ele perguntou com uma clareza que me cortou o coração. Eu congelei. O mundo inteiro ao meu redor desapareceu. O som da música, as risadas das pessoas. Tudo se desfez. Só existia eu e ele, esse menino, com os olhos grandes, inofensivos, olhando para mim. Eu não sabia o que dizer, não sabia como responder. Pai, eu, Henrique Costa, sempre fui um homem de negócios. Sempre tive tudo planejado. Nunca pensei em ser pai. Eu sempre disse que a vida não precisava de filhos. Mas esse garoto, esse menino que estava agora na minha frente, ele me fez questionar tudo. Eu não consegui dizer uma palavra. Não sabia nem o que pensar. O que diabos estava acontecendo? Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Amanda chegou até mim. Sua expressão estava tensa, mas eu podia ver a frustração em seus olhos. Ela não estava surpresa, mas eu podia perceber a raiva e a dor que ela sentia. Henrique, ela disse com uma voz baixa, cheia de ressentimento. Ele é seu filho. Aquelas palavras soaram como uma bomba em minha cabeça. Meu filho? Meu filho. Meu filho. Eu olhei para o garoto mais uma vez, e meu estômago deu um nó. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia. Consegui sussurrar, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Você nunca me disse, Amanda. Você nunca me disse. Ela me encarou com frieza, o que me fez sentir ainda mais pequeno. Não havia raiva nas palavras dela, mas a dor era evidente. Você nunca quis saber. Você fez uma escolha, Henrique. Você fez uma escolha quando se foi. Você não estava aqui quando ele precisava de você. Você não sabia porque não quis saber. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Cada palavra dela estava me atingindo como uma faca afiada. O que eu podia dizer agora? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu nunca imaginei que poderia estar perdendo algo tão importante. Algo que eu nem sabia que existia. Você nunca tentou me procurar. Nunca perguntou sobre ele. Eu estava grávida. Henrique, eu precisei criar ele sozinha. Amanda continuou, a voz dela se quebrando. Aquelas palavras soaram como um grito que eu nunca ouvi, como se ela tivesse carregado esse peso sozinha por tanto tempo. E eu estava aqui, em pé, sem saber como consertar tudo. Eu olhei para o menino novamente. Ele estava lá, segurando minha mão agora, como se soubesse que era a coisa certa a fazer. Ele me chamava de papai, e eu não sabia o que fazer com isso. Como eu deveria reagir? Como eu poderia simplesmente voltar no tempo e corrigir os erros que fiz? O tempo parecia estar se arrastando. Cada segundo que passava, eu sentia mais a pressão de ter perdido tantas coisas.
Eu perdi o primeiro sorriso dele, o primeiro passo, o primeiro dia de escola. Eu não estava lá para nada disso. Eu não sabia que você estava grávida. Eu disse finalmente, com a voz rouca. Eu não sabia. Amanda olhou para mim, e dessa vez, o olhar dela não era de raiva. Era de decepção. Ela suspirou profundamente, como se estivesse cansada de tudo. Eu sei, Henrique. Eu sei. Mas agora você sabe. Agora você sabe que ele existe. Que ele é seu filho. E talvez, se você realmente quiser, pode começar a ser o pai que ele merece. Eu olhei para o garoto uma última vez. Ele estava sorrindo para mim ainda com aquele sorriso ingênuo e cheio de esperança. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa era certa. Eu tinha que tentar, não só por mim, mas por ele. Ele merecia mais do que o vazio que eu tinha dado. Eu quero tentar, eu disse. E a sensação de peso que eu sentia começou a desaparecer um pouco. Eu quero tentar ser o pai dele. Eu não sei por onde começar, mas eu vou começar agora. Amanda apenas me olhou, sem dizer nada por um momento. Depois, ela deu um passo atrás, permitindo que o espaço entre nós se expandisse. Vamos ver o que você consegue fazer. Vamos ver se você realmente está pronto para ser pai. E naquele momento, eu percebi que tudo o que eu tinha feito até agora não importava. O que importava era o que eu faria agora. O que importava era que aquele menino, aquele garoto que eu mal conhecia, ainda acreditava que eu poderia ser algo melhor. Eu não sabia o que fazer. As palavras de Amanda ainda estavam ecoando na minha mente, cada uma delas como uma pancada. Você fez uma escolha quando se foi. Se foi? Foi isso que ela disse, não foi? Eu realmente fiz essa escolha, eu me fui, sem olhar para trás, sem saber que tudo o que eu estava deixando para trás era o meu futuro. Era o filho que nunca soube que existia. A festa estava continuando ao meu redor, mas eu estava ali, congelado, paralisado pela realidade que Amanda me havia jogado na cara. Eu vi o sorriso de Tiago, aquele sorriso inocente de uma criança, cheio de esperança, de quem acredita que tudo vai dar certo. E ao mesmo tempo, vi nos olhos de Amanda o peso de anos de dor e frustração, de todas as escolhas que fiz e que agora estavam me esmagando. Eu nunca imaginei que uma noite comum de festa fosse se transformar em um pesadelo. Quando eu abri, estava esperando uma conversa casual, um cumprimento educado, nada mais. Mas aqui estava eu, diante de algo muito maior do que eu poderia ter previsto. Filho. Um filho que eu não sabia que tinha, mas que agora, mais do que nunca, precisava de mim. Henrique, o que você vai fazer agora? Amanda me olhou de longe e suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu não tinha resposta. O que eu poderia fazer? Como eu poderia simplesmente voltar atrás e consertar tudo? Como eu podia fazer algo que me parecesse tão irreparável? Eu tentei engolir a angústia. Tentei buscar um pouco de racionalidade, mas parecia impossível. Era como se cada segundo que passava, eu me afundasse mais nesse abismo de arrependimento e impotência. Eu queria ser um bom pai para Tiago, mas será que ainda havia tempo? Eu podia aprender a ser o pai que ele merecia? Eu já estava tão perdido em minhas próprias escolhas que a ideia de tentar redirecionar tudo parecia um sonho distante. A única coisa que eu sabia era que eu precisava começar. Eu não sabia por onde, mas precisava tentar. A noite continuou a se desenrolar como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, o mundo inteiro parecia ter parado. Eu me afastava de todos, tentando encontrar um pouco de espaço para pensar. Mas a única coisa que eu conseguia fazer era olhar para Tiago e Amanda, que estavam longe, mas ainda ao meu alcance. Dentro da minha visão periférica, Tiago estava lá, correndo de um lado para o outro, brincando com outras crianças. A cada risada que ele soltava, meu peito apertava um pouco mais. Ele não entendia o que estava acontecendo. Para ele, eu era apenas um estranho, um homem que ele nunca tinha visto, mas que ele acreditava ser seu pai. Ele havia me chamado de papai com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu me aproximei de Amanda, mais uma vez. Ela me olhou com uma expressão dura, mas havia algo mais, algo que eu não conseguia entender direito. Um traço de dúvida, ou talvez só o cansaço de tudo o que ela já havia enfrentado sozinha. Ela não me queria por perto, eu sabia disso. Mas ao mesmo tempo, ela não podia mais me impedir. Eu tinha o direito de ser parte da vida de Tiago. Não importava o quanto fosse complicado. Beatriz, comecei, hesitante, eu não sabia o que mais dizer. Tantas coisas estavam na minha mente.
mas nenhuma delas parecia ser suficiente. Eu sei que fui um idiota. Eu sei que não posso voltar e mudar o que fiz, mas eu quero tentar. Eu quero estar na vida do Tiago. Eu quero ser o pai dele. Amanda ficou em silêncio por um momento, olhando para mim com um olhar profundo, como se estivesse pesando cada palavra que eu dissesse. Então, ela suspirou. Henrique, você acha que pode simplesmente aparecer depois de 5 anos e ser o pai? Você não esteve aqui. Você não esteve quando ele precisou de você. Sua voz estava firme, mas seu tom, embora firme, tinha algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Era como se ela estivesse me permitindo um espaço para tentar, mas ao mesmo tempo, me mostrando o quão grande seria a tarefa. Eu sei que não estive aqui, Amanda. Eu não sabia como ser parte disso. Não sabia como ser pai. Eu sempre tive medo. Mas agora, eu sei que errei. E, por mais difícil que seja, eu quero tentar fazer as coisas da maneira certa. Ela me olhou com uma mistura de ceticismo e resignação. E se você não conseguir, o que vai acontecer? Vai voltar a se afastar, como fez antes? Eu engoli em seco. Não, eu prometo, Amanda. Eu não vou embora dessa vez. Eu podia ver nos olhos dela que ainda havia muita raiva, muita dor. Eu entendi. Eu teria feito o mesmo se estivesse no lugar dela. Ela passou tantos anos criando Tiago sozinha, enfrentando tudo sem mim. E agora eu queria entrar na vida deles como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse todo o direito de ser parte daquilo. Eu estava exigindo demais, eu sabia disso. E eu não sabia se ela me daria essa chance. Não estou pedindo para você me perdoar, Amanda. Eu não mereço isso. Eu só quero estar aqui para o Tiago. Quero ser o pai dele, mesmo que seja tarde demais. Vou mostrar para ele quem eu sou. Vou tentar ser o homem que ele precisa. Amanda ficou em silêncio, os olhos fixos em mim. O tempo parecia passar lentamente enquanto eu esperava sua resposta. Eu sabia que o caminho seria difícil. Não seria simples. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu precisava tentar. Você tem que começar do começo, Henrique. Ela finalmente falou, quebrando o silêncio. Você não pode simplesmente voltar e assumir. O Tiago já tem uma vida. Ele já está acostumado a viver sem você. Mas se você quiser ser o pai dele, vai ter que provar isso. Não para mim, mas para ele. Ele é o que importa agora. As palavras dela me acertaram em cheio. Eu sei, respondi, a voz quase falhando. Eu vou começar do começo. Eu passei o resto da noite sem saber ao certo o que fazer. Amanda tinha me dado uma chance, mas ela também havia me deixado claro que isso não seria fácil. Tiago estava lá, brincando, correndo, sorrindo, com tanta facilidade. Eu o observava, e o quanto ele era pequeno me lembrava o quanto eu tinha perdido, o quanto eu tinha deixado para trás. Na manhã seguinte, eu acordei com a cabeça cheia de planos. Não sabia exatamente como começar, mas sabia que não podia mais fugir. Eu precisava estar lá para Tiago. Eu não sabia se ele ia me aceitar, se ele ia me ver como um pai, mas eu tinha que tentar. Os primeiros dias depois daquela noite pareceram durar uma eternidade. Eu acordava todas as manhãs com um peso no peito, como se o ar fosse mais denso, mais difícil de respirar. Eu sabia o que precisava fazer, mas ainda não sabia como. Eu não sabia se estava pronto, se era possível consertar tudo. O que eu sabia era que precisava tentar, não só por mim, mas principalmente por Tiago. Amanda tinha sido clara. Eu não poderia simplesmente aparecer na vida dele e esperar que tudo fosse como antes. Ele já estava acostumado com a ideia de não ter um pai por perto. Eu não poderia esperar que ele me chamasse de papai com naturalidade, como fizera na festa. Não seria tão simples assim. E eu estava começando a perceber que não seria apenas o amor que eu sentia por ele, ou o desejo de ser um bom pai, que poderia fazer com que ele me aceitasse. Eu teria que conquistar isso passo a passo. Dia após dia, o que mais me doía era ver Tiago tão alegre e ao mesmo tempo tão alheio à complexidade da situação. Ele corria e brincava, com aquele sorriso inocente, sem saber das batalhas internas que eu estava travando. Para ele, tudo parecia tão simples, e eu queria ser o homem que ele acreditava que eu era. Eu queria ser o pai que ele precisava, não um homem que tinha fugido da responsabilidade. Eu sabia que a primeira coisa que eu deveria fazer era pedir desculpas. Mas não uma desculpa qualquer.
Eu sabia que minha desculpa precisava ser mais do que palavras vazias. Eu não poderia apenas dizer: desculpe por ter sumido. Não era isso o que ele precisava ouvir. Ele precisava ver, ele precisava sentir que eu estava disposto a ser o pai que ele nunca teve, que eu estava disposto a ser alguém que estivesse presente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mas como começar? Naquela manhã, depois de refletir por horas, eu finalmente tomei uma decisão. Decidi que iria passar o dia com Tiago. Eu iria me aproximar dele aos poucos, sem pressa, sem pressões. Só eu e ele, em um ambiente onde ele pudesse me conhecer e eu pudesse começar a me apresentar como algo mais do que um estranho. Eu fui até a casa de Amanda, a convite dela. Ela parecia surpresa, mas não fez questão de protestar. Ela sabia que eu tinha que tentar, ela estava disposta a me dar uma chance. Mas também era claro que a confiança dela em mim estava frágil. Eu sabia que eu teria que trabalhar para reconquistar essa confiança. Ele está no jardim. Amanda me disse enquanto me indicava a direção. Eu agradeci e fui até lá, meu coração batendo rápido. Quando eu vi Tiago, ele estava brincando com um pequeno carrinho de brinquedo. Ele parecia tão feliz, tão descomplicado, e isso me fez sorrir, mas ao mesmo tempo me fez sentir uma dor aguda. Eu perdi tudo isso. Eu não estive lá quando ele precisava. Eu não estive lá para guiá-lo, para vê-lo crescer. Eu não soube o que ele gostava, o que ele não gostava, quem ele era. Eu me aproximei devagar, sem fazer barulho. Tiago não percebeu minha presença de imediato. Quando ele finalmente me viu, ele parou o que estava fazendo e me olhou com uma mistura de curiosidade e dúvida. Eu sabia o que ele estava pensando. Quem é esse homem? Oi, Tiago. Falei suavemente, tentando não assustá-lo. Você tá se divertindo aí? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando-me com os olhos grandes. Então, ele finalmente sorriu. O sorriso de uma criança pura, sem malícia, sem reservas. Oi, você é o meu pai, né? Ele perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu hesitei. Não sabia como reagir. Não sabia como responder. Eu queria dizer que sim, que eu era seu pai. Mas será que merecia essa resposta? Eu havia falhado com ele, e isso me atormentava. Mas ao mesmo tempo, a pureza da pergunta dele tocou meu coração. Sim, respondi, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu sou seu pai, Tiago. Ele sorriu ainda mais e correu até mim, segurando o carrinho de brinquedo com as duas mãos. Você vai brincar comigo? Eu olhei para ele, e aquilo fez meu coração se apertar de uma maneira que eu não sabia explicar. Como eu poderia brincar com ele? Como eu poderia ser o pai dele se eu nem sabia como começar a ser uma presença constante em sua vida? Mas ali estava ele, esperando por mim, acreditando em mim de uma forma que eu não sabia que merecia. Claro, Tiago. Vamos brincar. Eu me agachei, tentando não mostrar o quão nervoso eu estava. Peguei o carrinho de brinquedo da mão dele e começamos a brincar juntos. Enquanto brincávamos, ele me contava sobre o que havia aprendido na escola, suas brincadeiras com os amigos, o que ele mais gostava de fazer. Eu ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Isso era algo que eu havia perdido. E agora, tudo o que eu queria era aprender mais sobre ele. Naquele dia, eu e Tiago ficamos juntos por várias horas. Passamos o tempo no jardim, brincando de carrinho, de esconde-esconde, rindo das pequenas coisas. Eu não podia acreditar no quanto ele confiava em mim, apesar de eu não ter estado ao seu lado. Ele parecia tão feliz, tão normal. E isso me fazia pensar no quanto ele poderia ter sofrido por minha causa. Eu não estava ali para ajudá-lo a crescer, a guiá-lo, a amá-lo da forma que ele merecia. Eu tinha sido um espectador da vida dele. Enquanto o sol começava a se pôr e a luz suave do fim de tarde tocava o rosto de Tiago, eu senti algo mudar dentro de mim. Algo que eu não sabia que estava faltando até então. Eu estava começando a me sentir mais como pai. E mais importante, estava começando a entender o que significava ser pai. Não era sobre dar conselhos ou ensinar lições de vida. Era sobre estar lá. Era sobre ouvir, cuidar, estar presente. E eu estava finalmente entendendo isso. Naquele dia, à medida que o tempo passava, e eu via Tiago brincando, correndo ao meu lado, eu sabia que essa era a primeira etapa. A primeira etapa de uma jornada difícil, mas necessária. Eu estava começando a me aproximar dele, começando a ser parte de sua vida, mesmo que de uma forma pequena. Mas eu sabia que não seria suficiente. Não seria só um dia. Ser pai seria um trabalho diário. Eu teria que continuar provando, dia após dia,
que eu poderia ser o pai que ele merecia. E talvez, um dia, eu pudesse ver Tiago não mais como um menino que apenas me chamava de pai, sem entender o que isso significava, mas como alguém que acreditava em mim, alguém que sabia que eu estava ali, disposto a ficar para sempre. Os dias seguintes, aquela tarde, com Tiago foram cheios de altos e baixos. Eu sabia que aquele dia no jardim, onde finalmente comecei a brincar com meu filho, não era suficiente. Não poderia ser. Não era apenas uma questão de momentos felizes e sorrisos inocentes. Eu precisava mostrar a Tiago, e também a Amanda, que eu estava comprometido com a mudança. Mas, para ser honesto, eu não sabia exatamente como. Não sabia como ser o pai que eles precisavam. Não com tantos anos de distância entre nós. Eu passei a maior parte da semana seguinte tentando encontrar maneiras de me aproximar de Tiago, mas também me sentia distante. Como um homem que nunca soube como ser um bom pai, estava perdido nos próprios passos. Eu não sabia como seria a minha participação na vida dele. E talvez essa fosse a maior dificuldade: me fazer presente de maneira consistente e verdadeira. Não bastava ser um pai ocasional, um pai apenas em momentos isolados de diversão. Eu tinha que ser parte da vida dele todos os dias, em tudo o que ele fazia. E para isso precisava começar por algo simples, mas fundamental: confiança. Naquela manhã, eu estava me preparando para mais um encontro com Tiago. Dessa vez, eu o havia convidado para uma atividade fora de casa. Amanda havia me dado permissão para passar o dia com ele. Mas ela foi clara: não tente forçar nada, Henrique. Eu sabia que ela estava me observando, vigiando cada passo, o que era justo. Depois de tudo o que eu fiz para desapontá-la, ela não poderia simplesmente confiar em mim de imediato. E Tiago, bem, ele era só uma criança. Eu era um estranho que ele, com toda a sua inocência, já chamava de pai, mas que ainda não tinha conquistado nada. Eu peguei o carro e dirigi até a praça. Um lugar simples, mas com um parque onde eu poderia fazer com que Tiago se divertisse sem complicação. Não era muito, mas era um começo. Chegando lá, Tiago já me aguardava, com um sorriso largo no rosto, como se fosse o melhor dia da vida dele. Ele correu até mim, pulando e batendo palmas. Papai, você trouxe meu brinquedo novo? Perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Eu trouxe sim, eu sorri, tentando esconder o nervosismo que estava tomando conta de mim. Eu sabia que as expectativas dele eram pequenas, mas eu queria cumprir com o que prometi. Vamos brincar no parque, Tiago. Eu trouxe o carrinho pra gente andar juntos. Ele correu para o carrossel, e eu o segui, tentando acompanhá-lo, mas ao mesmo tempo tentando controlar minhas emoções. Eu ainda me sentia inseguro, como se não fosse realmente merecedor de estar ali, como se de alguma forma o passado fosse algo que eu não poderia apagar, não importa o quanto eu tentasse. Mas Tiago não estava preocupado com isso. Ele só queria brincar. Brincamos por horas. Eu empurrei Tiago no balanço, corri ao redor do parquinho com ele, fazendo caretas e dando risadas. O som da sua felicidade me tocava profundamente. Ele se sentia confortável comigo, o que era um sinal, talvez um pequeno sinal, de que eu estava indo na direção certa. Mas a cada momento que passava, eu sentia que o peso do que eu deixei de fazer estava me sufocando. Será que era suficiente? Naquela tarde, quando o sol já começava a se pôr, Tiago sentou-se ao meu lado, no banco do parque. Ele estava cansado, mas ainda tão animado. Olhei para ele e senti uma onda de afeto me invadir. Era como se eu estivesse, finalmente, entendendo o que significa ser pai. Eu nunca tinha brincado tanto assim. Ele disse com um sorriso tímido. Você é muito legal, papai. Aquelas palavras soaram como um alívio para mim. Algo tão simples, mas tão significativo. Ele me aceitando mesmo depois de tudo o que aconteceu, foi a coisa mais preciosa que eu poderia ouvir. Eu não sabia se ele realmente entendia o que eu estava tentando fazer, mas ele estava começando a me ver como uma parte de sua vida. E isso já era mais do que eu poderia pedir. Eu estou tentando, Tiago, disse, com a voz rouca. Eu estou tentando ser o pai que você merece. Ele me olhou, sem entender completamente, mas com um olhar de compreensão, como se soubesse que as coisas não seriam fáceis, mas que ele estava disposto a me dar uma chance. Eu sei, papai. Eu gosto muito de você, respondeu, abraçando-me sem hesitar. Foi um gesto simples, mas que me fez sentir uma conexão que eu nunca imaginaria sentir tão rapidamente. Quando voltamos para a casa de Amanda, o ambiente estava mais tenso do que eu esperava. Ela me observava de longe, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar.
Eu sabia que ela estava tentando entender o que estava acontecendo entre eu e Tiago. Não era só sobre o tempo perdido, mas sobre o que eu faria com a chance que ela estava me dando. E mais ainda, ela estava observando se eu realmente estava pronto para ser o pai de Tiago, ou se eu era apenas um homem com boas intenções, mas sem ação. Como foi? Amanda perguntou, sem esconder a ansiedade em sua voz. Foi bom, respondi, tentando disfarçar a intensidade do que eu sentia. Tiago? Ele está começando a entender, Amanda. Eu tô começando a entender. Ela não disse nada por um momento, mas seu olhar já dizia tudo. Ela queria acreditar que eu poderia mudar, que eu poderia ser o pai que Tiago precisava. Mas ela também sabia que palavras não eram suficientes. Henrique, você sabe que não será fácil, não sabe? Ela falou com calma, mas sua voz carregava o peso de anos de luta sozinha. Você tem que mostrar, não apenas a ele, mas a mim também, que está pronto para ser parte da vida dele, para ser mais do que só um rosto na porta. Eu balancei a cabeça, reconhecendo a verdade de suas palavras. Eu sabia que não estava fazendo o suficiente. Ainda. Mas eu também sabia que o que eu sentia por Tiago era real. E eu estava disposto a fazer o que fosse necessário para provar isso. O restante da noite foi silencioso. Tiago estava exausto. E Amanda e eu nos sentamos à mesa, compartilhando um jantar simples, mas com uma conversa cheia de significado. Ela me perguntava sobre os planos que eu tinha para o futuro, sobre como eu via o meu papel na vida de Tiago. Eu me sentia perdido, mas também mais determinado do que nunca. Eu queria me manter presente. Queria ser alguém que ele pudesse confiar. E, naquele momento, entre as conversas e o olhar atento de Amanda, eu percebi que a redenção não viria de uma noite, ou de um dia perfeito de brincadeiras. Ela viria do esforço constante, da dedicação e, acima de tudo, da consistência. Eu estava disposto a provar que eu não estava ali apenas para fazer um papel, mas para ser o pai de Tiago, com tudo o que isso significava. As semanas seguintes foram um turbilhão de tentativas e erros, de altos e baixos, que eu não estava preparado para enfrentar. Eu sabia que meu caminho seria longo, que as coisas não mudariam da noite para o dia, mas havia momentos em que a frustração me consumia. Eu queria tanto ser o pai que Tiago merecia, mas a sombra do passado sempre parecia me assombrar. Amanda me dava uma chance, mas a confiança dela ainda estava por ser reconstruída. Eu podia ver em seus olhos a dúvida, a resistência, como se ela soubesse que eu estava tentando, mas não estivesse totalmente convencida de que eu conseguiria. A cada passo, eu sentia que ela me observava de perto, vigiando minha postura, minhas palavras, minha maneira de agir. Tiago, por outro lado, parecia ser mais fácil. Ele era uma criança, pura e simples, com o coração aberto e uma confiança que de certa forma me assustava. Ele me chamava de papai, como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Cada vez que ele me chamava assim, uma onda de emoção me tomava. Mas eu sabia que eu tinha que agir. Não bastava ser chamado de pai. Eu tinha que ser um pai de verdade. Nas manhãs que se seguiram, comecei a ser mais presente. Levava Tiago à escola, tentava participar das pequenas coisas que ele fazia durante o dia. Eu queria estar lá, não apenas como alguém que aparece de vez em quando, mas como alguém que podia ser dependente, que poderia compartilhar responsabilidades. Não queria mais ser o homem distante que aparecia apenas quando conveniente. O homem que Amanda sempre teve que enfrentar sozinho. Foi em um desses dias, quando levei Tiago para a escola pela primeira vez, que percebi o quanto minha presença era importante. Não apenas para ele, mas para mim também. Ver o sorriso de Tiago, enquanto eu lhe dava tchau, na porta da escola, sabendo que ele estava se sentindo seguro por me ter ali, foi algo que me tocou de uma forma que eu não esperava. Aquele sorriso me fez ver o futuro de uma maneira diferente. Ele ainda era meu filho, e eu ainda poderia ser parte da vida dele. Eu só precisava continuar tentando naquela noite. Depois de um longo dia com Tiago, eu voltei para casa e encontrei Amanda sentada à mesa, aguardando por mim. Ela parecia mais tranquila do que nas últimas semanas. Talvez ela estivesse começando a perceber que, por mais que o passado fosse doloroso, eu estava disposto a deixar tudo para trás. Eu sabia que minha atitude era o que mais importava, não as palavras. Eu havia falhado em muitos aspectos da vida dela, mas agora eu tinha uma chance de ser alguém diferente. Como foi com Tiago hoje? Amanda perguntou, sem olhar diretamente para mim. Ela estava sempre atenta, mas eu podia sentir que ela estava começando a relaxar um pouco. Foi bom, respondi, me sentando à mesa com ela. Ele está se ajustando bem. Ele parece confiar em mim, mais do que eu mereço. Amanda suspirou, parecia refletir por um momento. Eu não posso negar que ele parece feliz.
Mas Boque, sabe Rick, que não é só isso, certo? Eu preciso ver mais. Tiago não vai se lembrar dessa fase. Mas o que ele vai lembrar é a maneira como você o tratou quando ele realmente precisou de você. Eu não posso me deixar levar só pelo que vejo agora. Preciso ter certeza de que você vai estar lá nos momentos difíceis também. Eu sabia o que ela queria dizer. Ela não estava pedindo para eu ser perfeito, mas para ser constante. Eu estava finalmente entendendo que ser pai não era sobre grandes gestos, mas sobre os pequenos gestos do dia a dia, sobre ser alguém em quem Tiago podia confiar. Isso era o que ela precisava ver. Ela não queria apenas promessas vazias. Ela queria ações concretas. Eu vou estar lá, Amanda disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Prometo. Sei que palavras não significam nada agora. Eu só preciso que você me deixe tentar. Quero ser a presença que Tiago merece. Ela me olhou por um momento, como se estivesse analisando cada palavra. Eu sei que você quer tentar, Henrique. Berrou. Isso? Só espero que isso não seja uma fase. Porque, quando você decide ser pai, não há volta. Você vai ser pai dele para sempre. E Tiago vai crescer, lembrando das suas escolhas. Não me faça ter que te lembrar disso depois. Eu sabia que ela estava certa. Cada dia com Tiago seria um teste, uma prova de que eu estava disposto a ser o homem que ele precisava, mas também que eu não estava fazendo isso para agradar Amanda. Eu estava fazendo isso porque finalmente entendi o que significava ser pai, o que significava ser responsável por alguém que você trouxe ao mundo. E para isso, não bastava ser bom de vez em quando. Eu tinha que ser constante, dedicado e, mais do que qualquer coisa, presente. Na manhã seguinte eu levantei mais cedo do que o normal. A luz suave da manhã entrou pela janela. E eu sabia que aquele dia seria diferente. Eu não podia mais adiar as coisas. Não podia mais ser o espectador da minha própria vida. Eu precisava ser parte dela. Eu precisava ser um pai. E ser o melhor pai que eu podia ser. Tiago acordou animado, como sempre. E antes mesmo de eu me levantar, ele estava pulando na cama, me chamando para brincar. Eu o olhei e sorri. Esse sorriso, esse simples sorriso de uma criança, foi tudo o que eu precisava para entender o que estava em jogo. Ele estava me dando uma chance, e eu não podia mais desperdiçar isso. Não podia mais fugir. Levamos Tiago para a escola juntos mais uma vez. Dessa vez, eu tentei ser mais presente, mais atento a cada detalhe. Como ele se vestia, o que ele queria para o lanche, como ele interagia com os outros. Era tudo tão novo para mim, mas ao mesmo tempo tão reconfortante. Eu estava aprendendo, e ele estava me ensinando. De uma maneira simples e sem esforço. Eu só precisava seguir o fluxo. Mais tarde naquela tarde, quando eu fui buscar Tiago na escola, ele correu até mim, como se eu fosse o único ser humano que existisse no mundo. Ele me abraçou tão forte que quase me fez chorar. Papai, vamos brincar hoje de novo? Ele perguntou, com os olhos brilhando de felicidade. E naquele momento, não havia mais dúvidas em mim. Eu era o pai dele. Eu tinha um filho. E eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para ser o melhor pai possível. Não importava o que tivesse acontecido antes. Eu estava ali, agora. E isso era o que importava. Quando voltamos para casa, Amanda estava na sala, assistindo à TV. Mas quando nos viu, seu olhar não foi de desconfiança. Foi de aprovação. Ela sabia que eu estava tentando... Ela sabia que eu estava fazendo o possível para estar presente na vida de Tiago. E, talvez, isso fosse o suficiente por agora. Como foi o dia? Amanda perguntou, um sorriso discreto nos lábios. Foi ótimo, disse eu, com a voz mais leve. Eu acho que ele está começando a entender. Também. Ela sorriu, talvez pela primeira vez em muito tempo, e eu percebi que, apesar de todos os erros que eu cometi, talvez houvesse uma chance de consertá-los. Talvez, apenas talvez, nós pudéssemos ser uma família novamente. A verdadeira jornada estava apenas começando, mas eu estava pronto para enfrentá-la. O tempo continuava a passar, e eu não podia mais ignorar a realidade do que significava ser pai. Cada dia, com o Tiago era uma nova lição, uma nova oportunidade de aprender, de crescer. No começo, eu estava completamente perdido, como alguém que tenta se encontrar em um mundo desconhecido. Mas aos poucos, eu fui me ajustando, descobrindo, com paciência e humildade, o que significava ser parte da vida dele. Tiago estava começando a me ver como algo mais do que apenas o estranho que ele chamava de pai.
Aos poucos ele foi me permitindo estar mais presente, me mostrando, com sua energia incansável e seu sorriso sempre aberto, que ele queria estar perto de mim. No entanto, eu sabia que esse processo não seria imediato. Eu não podia esperar que ele me visse como pai de imediato. Afinal, havia um enorme vazio de 5 anos que eu precisava preencher. E esse espaço só seria ocupado com a consistência e a presença diária. No entanto, eu percebia a mudança em sua atitude. Tiago estava mais confortável comigo. Ele me procurava mais. Me chamava para brincar, para perguntar sobre as coisas que ele estava aprendendo. Ele já me via como alguém importante para ele. E isso me dava um alívio. Mas ao mesmo tempo, me deixava com o peso de saber que eu não tinha sido presente antes. Eu precisava me dedicar ainda mais. E não apenas para ele, mas também para Amanda, que, por mais que estivesse me dando uma chance, ainda estava com os olhos bem abertos, observando cada movimento meu. Uma tarde, depois da escola, Amanda me chamou para uma conversa. Eu sabia o que isso significava. Ela precisava ver mais do que apenas os gestos que eu estava fazendo. Ela precisava da certeza de que eu estava completamente comprometido com o processo. E eu, sinceramente, não sabia se estava completamente pronto para isso. Eu sabia que minha jornada estava longe de terminar, mas eu também sabia que era minha chance. A chance de mostrar a Amanda que eu estava disposto a dar tudo de mim, para ser o pai que Tiago merecia, e a pessoa em quem Amanda pudesse confiar novamente. Sentei-me à mesa com Amanda. O olhar dela, como sempre, fixo em mim, esperando por uma resposta que talvez eu ainda não tivesse dado. Ela parecia mais tranquila do que antes, mas ainda havia aquela parede invisível entre nós, aquela falta de confiança que, eu sabia, seria difícil de derrubar. Henrique, ela começou, sua voz calma, mas com um tom sério. Eu preciso que você entenda que isso não é apenas sobre você e Tiago. Isso é sobre nós também. Eu ainda não estou convencida de que você está totalmente preparado para isso. Eu vejo que está tentando, mas eu preciso de mais. Eu preciso saber que você vai estar lá, para ele. Não só agora, mas para sempre. Porque ser pai não é algo que você decide fazer quando a vontade aparece. Ser pai é uma responsabilidade constante. E Tiago precisa saber que você vai estar ao lado dele quando ele mais precisar. Eu respirei fundo, sentindo o peso de suas palavras. Não era fácil ouvir aquilo. Eu sabia que, por mais que estivesse tentando, havia muito mais que eu precisava fazer. Eu não estava sendo avaliado apenas pelo que eu fazia agora, mas pelo que eu seria no futuro. Eu tinha que estar pronto para ser uma presença estável, não apenas para Tiago, mas também para Amanda. O que ela dizia fazia sentido. Ela estava com medo, Rash. Eu estava lidando com algo imenso, com algo que eu não podia tratar com a superficialidade de uma decisão momentânea. Ser pai era uma escolha que eu faria todos os dias da minha vida, e não apenas nos dias bons. Eu entendo, Amanda, disse com a voz baixa, mas firme. Eu sei que palavras não são suficientes. Não sou o homem que eu era quando me fui, e eu não vou pedir que você acredite em mim de imediato. Eu só quero que você saiba que, a partir de agora, tudo o que eu fizer será para estar presente na vida do Tiago, para ser o pai dele que ele merece. Ela me observou, por um tempo que parecia interminável, mas finalmente ela soltou um suspiro, como se estivesse finalmente aliviada de algum peso. Eu espero que sim, disse ela, o tom mais suave agora. Porque Tiago, ele merece mais. Ele merece um pai, Henrique, e não um espectador. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas aquelas palavras de Amanda me deram um pouco mais de clareza. Eu não podia ser um espectador na vida do meu filho. Eu precisava ser mais do que isso. Nos dias que se seguiram, eu me dediquei ainda mais à rotina de Tiago Levelou para a escola, ajudá-lo com a lição de casa, até mesmo estar lá, nas pequenas conversas do dia a dia. Cada momento com ele me fazia sentir que, aos poucos, eu estava realmente conquistando um espaço na vida dele. Ele me mostrava o que ele gostava de fazer, o que ele queria fazer no futuro. E eu ouvia com atenção, como se cada palavra fosse um presente. Eu estava começando a ser o pai que eu desejava ser. Mas o que mais me impressionava era o quanto Tiago me aceitava, mesmo depois de tudo. Ele parecia feliz, mas ainda havia momentos em que eu sentia que ele estava esperando algo mais. Um gesto maior, uma demonstração de que eu estava realmente ali para ele. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Numa tarde, depois de brincar juntos no parque, Tiago se virou para mim e perguntou, com um olhar curioso: Papai, você vai morar aqui com a gente?
Eu me senti um pouco tenso, porque sabia que aquela pergunta era mais profunda do que ele imaginava. Era a pergunta de um filho que queria saber se o pai ia fazer parte da sua vida de verdade, de maneira permanente, e naquele momento, a resposta que eu dava para ele seria fundamental. Eu quero morar aqui. Tiago, respondi, olhando nos olhos dele. Eu quero estar perto de você. Quero ser o seu pai. E sim, eu vou fazer tudo o que for necessário para estar aqui com você, sempre que você precisar. Ele sorriu, como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo, e me abraçou apertado. Que bom, papai. Eu gosto de você. Eu senti uma onda de emoção me invadir. Ele não sabia o peso daquelas palavras, mas para mim, elas significavam o começo de tudo, o começo da reconstrução de nossa vida juntos. Eu sabia que o caminho seria longo, que os erros do passado ainda iriam me perseguir, mas também sabia que não podia parar. A cada dia que passava, eu estava mais convencido de que estava no caminho certo. Eu tinha Tiago ao meu lado, e Amanda me dava a chance de provar que eu podia ser o pai que ela e ele mereciam. Quando o sol se pôs naquela tarde, enquanto brincávamos juntos, eu sabia que esse era apenas o começo de uma jornada de redenção, de reconstrução e de amor incondicional. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estava em minhas mãos. Eu estava pronto para ele. E, com isso, talvez, finalmente pudéssemos ser a família que eu sempre sonhei. Siete. NG7 que o futuro reservava para mim e para minha família. Eu ainda não sabia. Cada passo que eu dava me fazia questionar se realmente estava pronto para tudo o que viria. Mas uma coisa era certa. Agora, a minha vida tinha um novo foco. Eu tinha um filho que queria crescer ao meu lado. Uma ex-mulher com quem eu precisava reconstruir uma relação de respeito e confiança. E um amor pela paternidade que eu nunca soubera que existiria dentro de mim. Eu não podia prever o que aconteceria em meses ou anos. Será que a reconstrução da minha relação com Amanda iria prosperar, ou ficaria restrita à necessidade de coparentalidade? Será que eu realmente conseguiria ser o pai presente que Tiago merecia, não apenas nos bons momentos, mas também nas dificuldades que iriam surgir ao longo de sua vida? O tempo diria. Mas, por enquanto, eu sabia que só havia uma forma de lidar com tudo isso, dando o meu melhor todos os dias. Amanda ainda não estava completamente tranquila. Ela ainda me observava, ainda duvidava, como era justo que fosse. Eu sabia que o perdão dela, a confiança dela, não eram coisas que viriam com facilidade. Eu teria que trabalhar duro para conquistá-las. E talvez, apenas talvez, o amor, o respeito e a confiança poderiam surgir com o tempo. Se eu mantivesse a consistência, Tiago, por outro lado, era como uma folha em branco. Ele estava começando a entender lentamente o que significava ter um pai presente. Às vezes, ele ainda perguntava sobre o tempo que havia perdido, sobre o que aconteceria no futuro, e eu respondia a essas perguntas da melhor maneira possível. Eu sabia que ele não tinha todas as respostas, mas ele me fazia querer ser alguém melhor, todos os dias, à medida que o futuro se desenrolava à minha frente. Eu sabia que não poderia prever todos os desafios que viriam. Haveria momentos de incerteza, momentos de frustração e talvez até momentos de fracasso. Mas o que eu tinha agora, o que eu estava construindo, era mais importante do que qualquer dificuldade. Eu tinha a chance de ser um pai de verdade, um parceiro verdadeiro, e alguém que no final das contas poderia olhar para trás e saber que fiz o melhor que pude. E isso, eu percebia, era a verdadeira redenção. Não seria uma história de perfeição, nem um conto de fadas onde tudo se resolve com um final feliz imediato. Mas era a história de um homem que, depois de perder o caminho, encontrou uma nova direção. E quem sabe, essa história poderia ser um novo começo para mim e para todos ao meu redor. Eu não sabia, mas o que eu sabia era que, independentemente dos obstáculos, eu estava pronto para enfrentá-los. E eu tinha mais do que esperança. Eu tinha certeza de que, com esforço e amor, as cicatrizes do passado poderiam ser curadas. O tempo que eu e Tiago perdermos poderia ser recuperado, não com palavras, mas com ações. E talvez, um dia, eu pudesse olhar para ele e ver o sorriso de confiança de um filho, que soube que seu pai sempre estaria ali, não importa o que acontecesse. E com isso, com o sorriso de Tiago e o olhar esperançoso de Amanda, a estrada à frente parecia, finalmente, um pouco mais clara.